E vamos de hino. Tá, gente, vamos começar. Ó, na última aula, a gente tinha visto a primeira das três revoluções russas. Peraí, eu sou um idiota. A gente tinha visto a primeira das três revoluções russas que a gente vai ver ao longo do tempo que a gente vai estudar a história da União Soviética, né? Então é o seguinte, só recapitulando. Primeiro, a Revolução de 1905, depois a de fevereiro de 1917 e, por fim, a de outubro de 1917. São esses os três movimentos que a gente vai ver. Já vimos a de 1905, se você não lembra ou não estava na aula, podem ficar tranquilos que no finalzinho eu vou recapitular as três rapidinho, rapidinho para ter uma ideia, tá? Mas a gente tinha parado, salvo engano não, porque eu não tirei do slide, afinal de contas, nesse daqui. Então, só recapitulando, bem breve mesmo. A Rússia tinha alguns interesses imperialistas lá para perto da China, só que o Japão também. A gente viu na aula de imperialismo japonês, ele queria ser o senhor do Pacífico, e aí, eventualmente, a Rússia entra em guerra com o Japão. Uma guerra que ela achou que ia ser rápida e fácil. E foi rápida e fácil para o Japão. Durou muito pouco tempo, não muito pouco tempo, mas durou um tempo até que de boa, e o Japão deu uma surra na Rússia. Isso fez a economia já muito debilitada do Império Russo e para o inferno, a população estava passando necessidade, e nesse cenário é natural que algumas manifestações acontecessem. A mais famosa delas, certo, foi foi um movimento pacífico na frente do Palácio de Inverno em São Petersburgo. Palácio de Inverno, mostrei para vocês, aquele, mano, castelo, não castelo, né, mas aquele bagulho lindo, que é a residência oficial do czar. Aí aconteceu aquela tragédia, Domingo Sangrento, os soldados atiram para matar, e essa revolução que começa pacífica estoura e ganha uma proporção que não tinha antes. Ela não tinha um caráter disruptivo inicialmente, ninguém estava querendo depor o czar ou qualquer coisa assim, mas a partir do momento que tem essa reação tão violenta do governo, ela ganha esse caráter. E aí, pressionado, né? Você tem greve para todo quanto é lado, saque, violência, esse tipo de coisa, o czar se viu obrigado a fazer algumas concessões. Então, essa é a Revolução de 1905. Percebam que é aqui, nesse exato instante, que o absolutismo russo morre. A gente vai entender o porquê agora. Primeiro, que era exigido pelos manifestantes, acabar com a guerra com o Japão. Então foi assinado o Tratado de Portsmouth, acho que é assim que se fala, que acabou com um conflito. Foi muito humilhante para a Rússia, né? O Japão era considerado uma potência militar menor, então perder uma guerra para ele não pegava muito bem, o povo ficou meio puto e tudo mais. Mas, para tentar acalmar a população e acabar com essas manifestações em série que estavam acontecendo, o czar Nicolau II lança o chamado Manifesto de Outubro. Por favor, não confundam com outubro de 1917, não tem nada a ver, tá bom? Manifesto de Outubro, que eram algumas medidas que abrandavam o regime. Por exemplo, foi criada uma constituição para o Império Russo, a primeira da história deles. Então vejam que interessante. Eu disse para vocês, bem no começo da aula, que o Império Russo era a última monarquia absolutista da Europa, tá bom? O absolutismo a gente estudou, né? O rei não encontra muitos limites, tem algum tipo, alguma coisa que ele tem que obedecer. Mas, em geral, é uma coisa muito arbitrária, ele tem muito poder. E o czar, nesse período, era um monarca absolutista. A Rússia ainda carregava elementos de feudalismo, tá bom? Mas depois da Revolução de 1905, o Manifesto de Outubro e essa nova Constituição, a Rússia deixa de ser absolutista. Ainda era uma ditadura, dá para você considerar, porque o czar ainda tinha muito poder, mas ele perde significativamente tudo que ele podia fazer. Tipo, agora não é tão ilimitado desse jeito. Então a Constituição é promulgada e você tem a abertura da Duma. Duma que é o parlamento, tá bom, gente? É o nome do parlamento russo. Então, Câmara dos Deputados, esse tipo de coisa é a Duma. Tá certo, né? Beleza. Mas todos esses avanços vieram com algumas condições, tá bom? Por mais que 1905 tenha tido sucesso em limitar o poder do czar, ele ainda tinha muito poder, igual eu falei para vocês. Não era mais uma monarquia absolutista, mas ainda podia se argumentar que era uma ditadura, tá bom? O grande exemplo disso
é a decretação das chamadas leis fundamentais. Então, eu sei que é muito nome, mas é facinho de entender. Olha só, Czar perdeu. Perdeu, teve que fazer concessões, depois de todas as manifestações que aconteceram, né, por causa da guerra com o Japão, ele teve que abrir mão do seu poder, ou de parte dele. Para não perder completamente esse poder, depois de promulgar uma Constituição, depois de abrir o parlamento para votar projetos de lei, ele decretou as leis fundamentais, que basicamente pega essa Constituição e esse parlamento recém-consolidados e coloca eles sobre o poder do czar. Como? Essas leis fundamentais decretavam a influência da Duma. Ela podia ser dissolvida em determinados momentos, o czar podia não aceitar a eleição do parlamento e esse tipo de coisa. Então, por mais que algum avanço tenha acontecido, tem uma promulgação de uma Constituição, isso é importante, abrir o parlamento na Rússia, não era bem assim. Czar ainda tinha muito poder, estava tentando manter as coisas centralizadas a partir das leis fundamentais, tá bom? É uma época muito violenta, no quesito de censura, esse tipo de coisa. O Império Russo nunca foi tolerante com isso, com livres ideias, esse tipo de coisa, mas essa época é atipicamente ruim, tá bom? Então, alguns líderes socialistas, né, tanto mencheviques quanto bolcheviques, tiveram que fugir. O próprio Lenin, o Lenin vai para a Finlândia, nesse período, se eu não me engano. E aí, né, queima coisa, morte, piriri pororó, piriri pororó. Aí a Rússia se estabiliza até mais ou menos a década de 1910, quando tem, né, a Primeira Guerra Mundial. Mas até lá, de 1905, depois desses tratados, até o início da Primeira Guerra Mundial, o país viveu um período relativamente de paz. Tinha algumas manifestações, mas não eram grandes, greves, esse tipo de coisa. O governo até que estava bem, bem consolidado, tá? Vocês entenderam? Tá tudo bem? Até aqui? Ô, Edu, a guerra com a China, eu não entendi muito bem esse tratado. Tipo, o povo não se revoltou? O que? Não entendi, acho que eu não estava conseguindo prestar atenção. Não, a Rússia fez a guerra com o Japão, né? Pela China. Aí O a Rússia Japão pela perdeu. China, assim. Isso, aí a Rússia perdeu. O Tratado de Portsmouth é uma exigência do povo. Pare com a guerra. Entendeu? Assine um tratado de paz. O Tratado de Portsmouth é o tratado de paz, entendeu? Ah, tá, valeu. Imagina. Deixa eu ver se ele mandou coisa no chat. Então, beleza, gente. Vamos continuar. Como eu disse, a Rússia fica estável até a Primeira Guerra Mundial. Porque a gente viu brevemente na nossa aula, né, sobre a Grande Guerra, mas é importante recapitular aqui e até para dar alguns detalhes. O Império Russo tinha o maior exército da Europa, em questão de número e tudo mais. Tinha uma tradição militar até que bem forte. Lembrando, né, a Rússia derrotou Napoleão Bonaparte. É uma coisa bem, bem impressionante. Era uma potência vencedora, uma potência com tradição militar. Só que a campanha na Primeira Guerra Mundial do Império Russo foi completamente desastrosa. Completamente. Proporcionalmente, salvo engano, foi o país, proporcionalmente e numericamente, foi o país em que mais morreram soldados, tá bom? A Rússia não tinha condição de lutar a guerra. Eles mandavam soldados para lá sem armamento, sem condições de aguentar, sem equipamento, esse tipo de coisa, e tomaram, né? Eventualmente, o próprio Czar vai liderar as tropas, né? Porque a Rússia estava apanhando, 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 aí dá um surto nele, ele fala, não, meus generais são muito incompetentes, eu vou liderar as tropas do meu país, porque eu sou muito pica. E aí ele perdeu. Então, a grande desestabilização do Império Russo vem por causa da Primeira Guerra Mundial. Muita gente morrendo, por consequência, né? Economia parada, muito prejudicada, a inflação aumentando, junto com a inflação aumentando, o preço de comida aumenta, e aí vocês veem a espiral de merda que isso gera, tá bom? Então, a imagem do governo fica muito desgastada, por causa das grandes derrotas que o Império Russo estava sofrendo. E aí, aquelas greves, manifestações que aconteciam em 1905, voltam. E voltam com muita, muita força. É nesse cenário de greve, de instabilidade por causa da Primeira Guerra Mundial, que são criados os sovietes. Então, gente, normalmente os livros de história, eles só
falam o nome, foram criados os soviéticos faz isso, 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 mas, tipo, eu quero passar bonitinho para vocês o que é, para vocês entenderem. Os soviéticos são um conselho, tá bom? Em russo, ele quer dizer isso, é um conselho. São basicamente organizações de trabalhadores que tentam fazer algumas melhorias para a sua camada social. Então, aprovar ou desaprovar alguma greve, o início de manifestações, algumas medidas, e conforme o tempo passa, conforme mais o governo russo vai ficando enfraquecido, mais os soviéticos se fortalecem. E, obviamente, os soviéticos eram muito mais presentes nas grandes cidades industriais da Rússia. Lembrando, a Rússia tinha acabado de passar por um processo de industrialização que não estava completo ainda, mas tinha algumas cidades em que você tinha um proletariado bem ativo, vulgo São Petersburgo, que até então era a capital, e Moscou, tá bom? Então, esses dois lugares, os soviéticos vão pegar e eles vão se organizar muito, muito bem, tá bom? A Primeira Guerra Mundial, e isso já caiu em uma prova da FUVEST, enfim, não sei porquê, mas eu fiquei traumatizado, então vou passar aqui para vocês. Então, beleza, maravilhoso. Estamos aqui, Primeira Guerra Mundial desestabilizou o governo russo, nesse sentido, os comunistas se aproveitam e começam a falar, já que o governo não dá condições para a gente ter uma vida digna, que a gente dê. E organizam os soviéticos, essas organizações autônomas que são conselhos de trabalhadores. Ao mesmo tempo, você tinha um debate muito grande dentro dos comunistas russos sobre qual seria a posição adotada em relação à Primeira Guerra Mundial. Como assim? Se eles seriam a favor ou contra. Existia um grupo que era a favor da guerra. Não porque eles tinham aquela ideia, né, de que, não, porque a guerra pode ser benéfica ou qualquer coisa assim. Não, muito simples. A Rússia está sendo invadida. Nós temos que defender a nossa casa. É o que tem para hoje, entendeu? Não é o ideal, mas acontece. Esses eram os nacionalistas, os comunistas nacionalistas. E tinha a ala do Lenin, internacionalista. O que quer dizer com isso? Gente, vocês lembram daquela frase do Karl Marx? Trabalhadores do mundo univos. O que ele quer dizer com isso? Né? O que o Marx queria dizer com isso? Queria dizer que, trabalhadores, eu sei que a gente tem diferenças étnicas, culturais, socioeconômicas ou qualquer coisa desse tipo. Sei também que talvez sejamos de países com rivalidades históricas. Pô, imagina um trabalhador alemão e um trabalhador francês. Você sabe, os dois países têm rivalidade desde sempre. Sabe, desde a Guerra dos 100 Anos, França e Inglaterra estão brigando. Eu entendo isso. Mas vocês têm que ter consciência que a revolução não virá se a gente não deixar essas diferenças de lado e trabalhar em prol de nós mesmos, em prol da nossa revolução. Então, é isso que o Marx quer dizer. Trabalhadores do mundo univos. Apesar das nossas diferenças, somos todos trabalhadores. E como trabalhadores explorados. E como explorados, também somos uma poderosa força de mudança. Então, temos que nos juntar, apesar de tudo isso, e mover para frente. Essa ideia do Marx é a chamada... como é que... Meu Deus do céu, como é que conjuga essa frase? Eu devia ter ido para a aula da Babi. Essa ideia do Marx é traduzida no internacionalismo, que o Lenin era adepto, que é justamente isso. Eu não vou lutar uma guerra pela Rússia, porque a minha ideia é muito maior do que o meu país. Então, se for interessante, o Lenin falou isso, seria até interessante a Rússia perder, na realidade. Isso arruina mais o país, deixa a economia mais desestabilizada e é uma grande chance para o nosso soviético se consolidar e para a gente conseguir tomar o poder. Tá bom? Greves aumentam, ficam insustentáveis. A população de São Petersburgo começa um saque generalizado, tá? E começa a ficar perigoso para o czar. A pressão do governo é tanta, a pressão é tanta, que o czar vê-se obrigado a renunciar. E faz isso em 12 de março de 1917. Aí vocês pensam, Não. 12 de março? O Léo, fã do Kizar. Calma, Léo. Você pode pegar o Kaiser. Não, o Kaiser não. O Rei George na Inglaterra, tá? Que eu acho um pouquinho melhor. Enfim. Beleza. O Kizar era meio maluquinho. Mas aí vocês pensam, 12 de março? Mas é a Revolução de Fevereiro. Pois é.
É porque os russos usavam nessa época um calendário diferente do nosso. O calendário juliano. E o calendário juliano tem um dias a menos, tá bom? Então, é engraçado, né? A Revolução de Fevereiro, para eles, aconteceu em fevereiro, mas para nós em março. E a Revolução de Outubro, para a gente, aconteceu em novembro, mas para eles em outubro, tá bom? Então, só algumas coisinhas aqui. O czar renuncia em vista de toda essa pressão, né? E a Duma, aquele parlamento que tinha acabado de ser aberto, se transforma em governo provisório. E é ela que vai mandar agora dentro do Império Russo. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Tudo suave? Tudo bem. Tá bom, então. Beleza. Gosto de voltar para ver se tá Ótimo. tudo certinho. Gente, vamos lá. Eu vou adiantar para vocês agora. A Revolução de Fevereiro de 1917, depois, um autocrata, que era o czar, tá bom? Ele tinha muito poder, apesar de não ser mais absolutista, ele tinha muito poder, e ele lança a Duma, o parlamento russo ao poder. Agora é a Duma que vai apitar as coisas, é a Duma que vai fazer os negócios. Gente, o que essa revolução lembra vocês? Qual outra revolução que isso aconteceu? Revolução Francesa Sim, mas também não a Gloriosa? é a Gloriosa também, verdade. Também? É verdade. E o que a Revolução Francesa e a Gloriosa têm em comum? A revolta do povo, né? Que ficaram putos, né? Não, tudo bem, tem a revolta do povo, mas qual que é a categoria dessas revoluções? Contemporâneas. Não, mas tipo, quem que liderou Rebeliões. elas? É isso que eu quero dizer. Quem A que burguesia. Perfeito. Exatamente. Então, gente, perceba o seguinte: quando a gente pensa em Império Russo, em Revolução Russa, primeira coisa na nossa cabeça, Lenin, foice e martelo, viva Marx, viva Xi, viva Mao, qualquer coisa assim. Mas, entendam, não foi só uma Revolução Russa, como a gente já viu nessa aula, e muito menos que isso, não foram apenas revoluções comunistas. Então, a Revolução de 1917 foi uma revolução de fevereiro de 1917, falar certinho agora, foi uma revolução burguesa, tá bom? Que alçou a burguesia ao poder. Por quê? Porque até então a burguesia não estava lá. Ela estava numa situação muito parecida com a França pré-revolucionária, onde quem mandava mesmo era a nobreza, era uma aristocracia muito, muito restrita. Agora não mais, tá bom? E é exatamente por isso, na realidade, que o Ocidente, no princípio, não se opôs ao czar cair, não se opôs ao czar renunciar. Por quê? Porque desde que a Rússia continuasse na guerra, tanto faz quem estava lá. Então ninguém fez nada por enquanto, tá bom? Depois da Revolução de Fevereiro de 1917, a gente tem aquilo que eu disse para vocês. Cada vez mais a Rússia fica mais instável, a economia fica mais destruída, a situação fica mais complicada e o povo passa mais e mais necessidade. A gente acabou de ter uma mudança de governo. E qualquer mudança de governo deixa o país muito fragilizado. Então a Duma pegou a Rússia numa situação muito difícil. E ela estava tendo dificuldade de lidar com todos os problemas que o país tinha. É nesse cenário meio de vácuo de poder, em que não tem quase ninguém mandando, não tem nenhuma influência consolidada, que a gente tem um sisteminha chamado poder duplo, que é literalmente uma disputa para ver quem que mandava na Rússia. De um lado, você tinha a Duma, que recentemente acabou de ser colocada como chefe do governo do país, e por outro lado, os sovietes, tá bom? Que estavam tentando fazer aqueles negócios de, olha, a guerra tá aí, a gente tá passando fome, ninguém faz nada, a gente vai fazer então. E eram os sovietes que realmente faziam algumas mudanças de fato. É eles que tinham mais influência como a classe mais pobre da Rússia, que era a maioria do país, tá bom? Então, um pouquinho depois da Revolução de Fevereiro e antes da Revolução de Outubro, esse meio aí é essa disputa do poder dual. É para ver quem realmente ia consolidar seu poder dentro da Rússia, tá? O novo governo era muito impopular. Por mais que o czar também fosse, né, por ótimos motivos, inclusive, desculpa, Leandro, mas teu crush era bem cuzão,
Por mais que o czar fosse muito impopular também, o novo governo não se ajudava. Por quê? Qual que era a maior reivindicação do povo russo nesse período? Estamos em 1917, um ano para acabar a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, a Rússia já tinha levado um pau inacreditável. A grande reivindicação do povo é: tirem a gente dessa guerra. Essa guerra não é nossa. Ela, tipo, quer dizer, teoricamente é deles também. Mas ela não está trazendo nada para a gente além de caos e destruição. E o governo provisório se negava a tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. E aí, um homem, né, muito inteligente, um político muito ardiloso, com um bigode bem chique, diria eu, meio calvo, esse carinha aqui à direita, Vladimir Lenin, vê toda essa situação que a Rússia estava passando e se aproveita. Ele fala: eu tenho um governo que não está consolidado, que não tem muito poder, tanto não tem poder que está disputando com o soviético e que é extremamente impopular. Irmão, tá na hora dessa revolução acontecer. E aí ele volta para a Rússia, ele estava em exílio, volta e lança as chamadas Tese de Abril, em que basicamente ele promete tudo que estava faltando na Rússia, tudo que o governo provisório não estava fazendo. Então, aqueles negócios, né, bem marxistas: tomar os meios de produção, nacionalizar os bancos, acabar com a guerra, basicamente. Vocês querem entender as teses de Abril, a importância do que elas foram e principalmente o que elas prometiam? Lembrem-se da frase do efeito de jargão, né? Paz, pão e terra. Paz, acabar com a Primeira Guerra Mundial. Pão, alimentar a população, né? A economia estava muito ruim e uma boa parte dos russos estava passando necessidade. E terra, vamos finalmente realizar uma reforma agrária no país, que nunca teve uma, tá bom? E por fim, a frase que o Lenin também repetia várias vezes: todo poder aos sovietes, todo poder às organizações do povo e, portanto, todo poder ao povo. Essas são as teses de Abril. Aí, obviamente, ele fala isso, né? O governo provisório não gosta muito e persegue ele. Ele tem que fugir de novo. Vai de novo para a Finlândia. E fica lá um tempinho, amolecendo lá, sei lá, passeando. O que tem para fazer na Finlândia? Dá para esquiar, né? Fui para cacete. Enfim, basicamente é isso. Tá bom? Agora, depois das teses de Abril, a popularidade do governo provisório caiu mais ainda. Por quê? Porque você tem agora uma contraproposta. Tem uma contraproposta falando: esse governo que acabou de entrar não representa vocês. Não representa o povo, a população pobre, que é majoritária dentro da Rússia. E não está fazendo nada por vocês. Nós, bolcheviques, podemos fazer. Aí, a imagem do governo fica cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior, até que chega o estopim. O pior momento da imagem do governo provisório, que foi as chamadas crises de Abril. Não confunda com teses de Abril, tá? A crise de Abril, gente, resumindo muito, porque nunca vi cair, mas que é importante para a gente entender como é que aconteceu a Revolução de Outubro, é quando um general russo chamado Kornilov, ele era antigamente militar do czar, mas agora ele era homem de confiança da Duma, ou seja, ele era muito bem visto por esse novo governo, e esse governo apoiava ele. Ele tenta dar um golpe de Estado, tá bom? E pegar o poder para ele. Então, basicamente é o seguinte: você tem um general que já era da época do czar, que não foi demitido, que não foi mandado embora, que esse novo governo provisório falava: ó, esse cara, pode confiar nele, ele é muito bom, a gente gosta dele, ele vai fazer o bem pra gente. E aí esse cara que o governo provisório apoiava tanto, tanto, mais tanto, tenta dar um golpe de Estado. Pô, queimou o filme do governo de um jeito inacreditável. E aí, esse novo governo provisório da Duma, depois que esse general tenta dar um golpe, eles não têm condições de parar o golpe dele, porque eles não têm poder. Olha que coisa bizarra. A Duma não tinha poder para parar esse golpe sozinha. O que ela tem que fazer? Tem que pegar o rabinho entre as pernas, ir para os bolcheviques e falar: rapaziada, fodeu, precisamos de ajuda. E aí os bolcheviques, obviamente, veem essa situação maravilhosa e falam: não, fica tranquilo, a gente vai ajudar vocês. E realmente ajudaram.
E aí bolchevique e governo provisório se unem para tentar barrar esse golpe do Kornilov, tá bom? Por que isso é importante? Porque os bolcheviques falaram, olha só, povo, quem parou o golpe do general que era homem de confiança desse governo foi a gente. Não sei o que isso quer dizer, mas para mim quer dizer tudo, entendeu? Então fiquem atentos, povo. Fique atento aí. Presta atenção no que está acontecendo. E aí, esse evento é o estopim da imagem do governo provisório. É aqui que ele afunda de vez e dá chance para acontecer a Revolução de Outubro. Alguma dúvida, gente? O governo provisório era elite, né? Era a Duma, isso. Era a Beleza. burguesia. Tudo suave? Beleza, então. Sei que é cansativo, sei que é bastante coisinha, mas tá indo até que rápido, viu, gente? Eu acho que vai dar para acabar essa aula hoje. Então, depois que esse golpe do Kornilov falha, que os bolcheviques ajudam o governo provisório a tomar o poder, aí o Lenin volta de novo para a Rússia e começa a falar: dessa vez eu não saio daqui. Dessa vez eu saio daqui com a bandeira do meu país vermelha. E foi exatamente isso que ele fez. Então, ele reúne o Partido Bolchevique e começa a planejar um golpe de Estado, né? Ele pega um dos homens de confiança dele, o Leon Trotsky, que eu falei para vocês, né? No início ele era menchevique, mas depois ele vai para os bolcheviques. Nessa época ele já está nos bolcheviques. Trotsky, que é um gênio, tá bom? De organização, esse tipo de coisa, e fala para ele: ô Trotsky, a gente precisa de um exército. O Trotsky falou: realmente, precisamos de um exército. Você cria um exército? Óbvio. E aí o Trotsky vai organizar o Comitê Revolucionário Militar e vai criar o famosíssimo Exército Vermelho. Um dos mais bem organizados, um dos mais bem preparados do mundo. Tá bom? E aí, você tem um governo impopular, que era o da Duma. Você tinha os bolcheviques, que eram relativamente populares, e esses bolcheviques tinham um exército. Vamos dar um golpe. E foi isso que eles fizeram. No dia 6 de novembro, para a gente, 24 de outubro, para eles, o Palácio de Inverno, aquele palácio do czar, lembra que eu falei? Então, ele ainda era sede do governo. Aquele palácio de inverno é cercado pelo Exército Vermelho. O Kerensky, que era o primeiro-ministro da Duma, vai embora. Os Romanov, a família real, são presos, até porque o czar tinha só renunciado, mas ele não tinha sido morto, qualquer coisa assim. E aí, acabou. Você tem a consolidação da Revolução Russa. E os bolcheviques chegam ao poder. E vocês pensam, nossa, tão fácil assim? Sim, tão fácil desse jeito. Por quê? Porque o governo provisório não tinha poder nenhum. Ele não tinha poder. Então, os bolcheviques só foram lá e tomaram. Eles entraram no Palácio de Inverno, não teve tiro, não teve morte no Palácio de Inverno, ninguém resistiu. Eles foram lá, tomaram o poder, falaram, suave. E foi isso, ok? Pouco tempo depois, essa é a Revolução de Outubro. Eu sei que vocês imaginam, né? Eu escuto o hino da União Soviética, foi esse martelo, banho de sangue. Não, não foi. Foi super de boa, tá bom? Pouco tempo depois da Revolução de Outubro, aconteceu o chamado Segundo Congresso Pan-Russo dos Sovietes, que é basicamente quando todos os conselhos dos trabalhadores se reúnem, e aí o Lenin começou a dar umas ordens de como ia acontecer o novo governo. Então, ele estatizou as fábricas, tentou começar um acordo de paz com a Alemanha, que depois veio a se tornar o Tratado de Brest-Litovsk, tá bom? Desapropriou terras, fez a reforma agrária, tirou o poder da igreja e, não, fez a revolução que ele tanto queria fazer, tá bom? Então, recapitulando. Revolução de Outubro, eles tomaram o poder. Segundo o Congresso Pan-Russo dos Sovietes, eles pegam toda aquela ideologia marxista e aplicam na prática, tá bom? Pouco tempo depois, o Lenin cumpre o que ele prometeu. No Tratado de Brest-Litovsk, que a Rússia assina com a Alemanha, a Rússia se rende perante a Tríplice Aliança, às custas de quase um terço do seu território. Então foi um acordo muito duro para a Rússia. Ela perde a Polônia, a Ucrânia, a Bielorrússia, a Finlândia, a Letônia, a Lituânia e a Estônia. É muita gente. Mais de um terço do território russo estava lá, tá bom? Então era bastante coisa, mas o Lenin achava melhor
tirar eles da guerra e tirou. Então, basicamente é o seguinte: Revolução de Fevereiro, burguesa. Revolução de Outubro, marxista, socialista. Aconteceu a Revolução de Outubro, segundo o Congresso dos Sovietes, aquela estatização, aqueles negócios lá, assinou o Tratado de Brest-Litovsk, a Rússia está fora da guerra. Acabou, tá todo mundo de boa, tá todo mundo suave. Só que não. Agora temos o quê? Guerra civil, isso, que lindo! Só uma última coisa, alguma dúvida, gente, antes da gente continuar? Tá acabando a aula, eu tô feliz, talvez dê para acabar hoje, não sei. Ô, Edu, esse congresso aí, o primeiro era o quê? O primeiro pan-russo? A gente precisa saber? Não, Ah, não. então tá. Eu nem precisa saber disso, na real. Eu coloquei mais para vocês entenderem. Tem que entender o Beleza, que ele então. fez. O que ele fez é importante. Então, a estatização das fábricas, esse tipo de coisa. Beleza, valeu. Vai, Léo, vou te usar de exemplo. Léo, você é um grande industrial. Eu sou. Você é um grande industrial. O que você quer Sim. produzir? Ah, eu quero produzir matéria-prima. Mas que matéria-prima especificamente? Ah, eu sei lá, eu quero produzir café. Eu gosto de café. Café? Pô, mas café é um produto estratégico para o país. Você não É, concorda bem comigo? estratégico. Sim. Você não concorda? A Jéssica perguntou: os bolcheviques eram o quê? Marxistas. Marxistas de esquerda. Eram a mais exaltada vertente marxista da Rússia. Tá bom? Eles tinha perguntado, Jéssica? Tipo, suave? Desculpa cortar o exemplo no meio, gente. Não, Desculpa. tudo bem. Bom, qualquer coisa ela manda no chat. Você não concorda comigo que café talvez seja um produto interessante para o Estado? É legal, bacana por isso, tá? Então eu vou estatizar a sua fábrica. Você vai ficar feliz com isso? Não, porque aí a renda não vem pra mim, vem pra você. Não, mas eu estou fazendo isso pelo bem do país. O poder tem que estar para os trabalhadores. Por que você não vai ficar feliz? Ah, porque o dinheiro é pra mim. Eu que produzo, por que Então que você eu não ia ficar quero... feliz se estatizasse a sua fábrica. Não. E se você fosse Estatiza... um grande cafeicultor, um grande latifundiário? O povo está passando fome, eu preciso das suas terras, cara. Eu não quero. Oxe, que passe fome. O dinheiro é Então, meu. exatamente assim. Peraí. Os bolcheviques eram o quê? Ah, sim, o Lenin foi perseguido por quem? Primeiro pelo czar, depois pelo governo provisório, depois pela Duma, tá bom? Desculpa não ter respondido na hora, Jéssica, que senão eu me perco, de verdade. Eu sou confusinho. Vocês acabaram de entender, com esse exemplo muito besta que eu acabei de fazer, como começou a Guerra Civil. Gente, os bolcheviques tomaram o poder. E foi uma tomada relativamente fácil. Só que isso não queria dizer que eles eram unanimidade no país. Tinha muita gente que era contra os bolcheviques, tá bom? Muita gente. Principalmente industriais, grandes proprietários de terra. Por quê? Porque após o segundo congresso pan-russo dos sovietes, as fábricas foram estatizadas, aconteceu uma reforma agrária e esse tipo de coisa. E esse povo, obviamente, não ficou nem um pouco feliz. Então, o confisco de terras pelo governo desagrada as elites nacionais. A estatização das fábricas desagrada os industriais. E aí, esse povinho vai se unir com os antigos monarquistas, antigo mesmo, antigo lá desde a deposição do Nicolau II, eles vão se unir e vão falar: irmão, eu não vou deixar o meu país, o meu investimento, ser arruinado por bolchevique. Que a gente vá para a guerra. E foi exatamente isso que eles fizeram. Então, essas elites se unem com os antigos monarquistas e vão lutar contra os bolcheviques. Tem início a chamada Guerra Civil Russa. Alguns historiadores colocam que ela vai até 23 e tal, mas o mais ideal é que ela vai de 1918 até 1921. De um lado, obviamente, o novo governo bolchevique, representado pelo Exército Vermelho, que o Trotsky acabou de organizar. E, por outro lado, você tem o Exército Branco, que são esses liberais, né, esse povo industrial, esse povo latifundiário, e os monarquistas unidos para darem uma bela surra nos comunistas. Tá bom? É nesse período. Para lá, o que eu ia falar? Ah, é, verdade. Gente, monarquistas, tá? Então, bolcheviques de um lado, liberais e monarquistas de outro. Por que monarquistas? Porque o czar estava vivo. Vocês não concordam comigo que, assim, se por um acaso o czar, assim, morreu. Por acaso, gente, olha que coisa catastrófica morrer.
e a família dele também, que tragédia, morrer inteira também, esse povo perde a força, porque não ia ter sucessor legítimo. Então, foi isso que aconteceu. Para tentar minar um pouco do poder do Exército Branco, do prestígio que eles tinham, todos os Romanovs foram executados. Todos, sem exceção. Pelo menos a linhagem direta. Alguns tinham fugido da Rússia e tudo mais. Tem uns vídeos bem legais na internet, tipo, quem que seria o atual czar da Rússia? Mas grande parte mataram os coitados. Assim, gente, vocês percebam que foi uma guerra muito longa. A, a Rússia tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial, que ela ficou 3 anos, para mergulhar em outro conflito mais mortal que a Primeira Guerra Mundial, e que durou tanto quanto. Foi terrível. A Guerra Civil Russa foi terrível. E nesse período de guerra, a gente teve o chamado Terror Branco e Terror Vermelho. E o nome já diz tudo, gente. Eram atrocidades que eram cometidas por ambos os lados. Então, quando o Exército Branco invadiu uma cidade que era de maioria bolchevique, todo mundo era morto, estupravam as casas, queimavam as mulheres, esse tipo de coisa. Aí, quem pegou a grande referência, muito que bem. E aí você tinha esse. E a mesma coisa para o Exército Vermelho. Eles iam lá, tocavam terror, faziam um monte de coisa, pendurava a gente de cabeça para baixo, etc, etc, etc. Entre 7 e 12 milhões de pessoas morreram diretamente por causa só da Guerra Civil. Tiranos que já tinham morrido na Primeira Guerra Mundial. Então, vocês até peguem a pirâmide etária da futura União Soviética, ela é toda cagada por boa parte da história, porque o povo morria. Eles morreram muito. E assim, teve um período em que os brancos quase ganharam. Eles estavam prestes a ganhar. E aí o Lenin, né, começou a ficar desesperado e ele falou, não, a gente tem que ganhar essa guerra. Como a gente vai fazer? Com estratégia, com planejamento. E aí o Lenin decreta um negocinho chamado comunismo de guerra, que é a interferência máxima do Estado em todos os setores da sociedade para tentar arcar com os custos da guerra. Por quê? Porque manter gente no front é caro, comprar armamento é caro, comprar equipamento é caro. E a Rússia não tinha esse dinheiro. Então, o Lenin decreta o comunismo de guerra, confisca uma cacetada de coisas para conseguir dinheiro, para abastecer o Exército Vermelho e ganhar a guerra. Tá bom? Quem ganha no final das contas? A gente tem a consolidação da União Soviética, então vocês sabem. Os bolcheviques saem vitoriosos. Com exceção de alguns movimentos separatistas, que eu nem sei porque eu coloquei aqui, porque eu não vou falar para vocês, porque não importa. Mas, enfim, quem ganha a guerra é o Exército Vermelho, quem ganha a guerra é os bolcheviques. Apesar do Ocidente ter ajudado o Exército Branco, tá bom? Não foi, assim, uma grande ajuda, ou qualquer coisa assim, mas foi uma ajuda, foi uma ajudinha. E mesmo assim, os vermelhos ganharam. E a revolução estava salva, pelo menos por enquanto. Beleza. Tá cansativo, eu sei, mas está acabando. Ô, Alguma Edu, dúvida? o que que é? Eu não entendi o que isso é comunismo. Eu não entendi mesmo o que isso é comunismo de O que é guerra. Ele comunismo de vende? guerra? Hã? Ele vende os produtos? Não, não é vender produto. É o Estado interferir, confiscar tudo. Então, tipo assim, o que era muito comum. Não tenho dinheiro para abastecer, para comprar comida para abastecer o exército. O que eu faço? Comunismo de guerra. Confisco comida dos camponeses e distribuo para os soldados. Entendeu? Ah, tá. Comunismo de guerra é isso. É o Estado interferindo para tentar custear a guerra. Seja de qual maneira isso acontecer. Tá bom? Valeu. Tá acabando, gente. Eu prometo. Eu sei que a aula tá muito maçante. Tipo, maçante não, mas é que ela tá muito longa. E a população ficou de boa com isso. Então, é uma coisa bem interessante. A população, por mais que ela não fosse também. Tipo assim, gente, eu cortei parte da aula pra gente, porque a gente não tem tempo. Mas até os bolcheviques não eram unanimidade, tá bom? Dentro da Rússia desse período. A população não ia muito com a cara deles, mas ia menos com a cara dos brancos. Então, quando o exército branco tomava uma cidade, normalmente eles eram hostilizados, esse tipo de coisa. Então, nesse período, por mais que tivesse havido exceções, a população tendeu a ficar pro lado dos vermelhos. Tendeu a ficar. Ou você tinha perguntado isso por causa do comunismo de guerra. E aí eu boiei.
Não, era por causa do comunismo de guerra mesmo. Era por causa do comunismo de guerra? Não, então, não tem muito o que você fazer, né? População, não confisca a minha terra, tá bom. Ô Trotsky, vem cá, traz o exército vermelho aqui, só um segundinho, fazendo um favor. Ah, não vai dar? Oh, que pena, hein? Que peninha. Tá Era assim bom. que funcionava. Ô, Edu, É, os mencheviques? Onde que eles estavam nessa, toda essa noia aí? os mencheviques vão ser perseguidos agora, Que lindo, basicamente. que legal. Eles e qualquer outro partido qualquer outro partido, na realidade. Mas eles não atuaram porque você falou que eles eram a maioria, não eram? Sim, mas é que com o tempo os bolcheviques ganham mais apoio. O Lenin era um puta político, gente, vamos ser francos aqui, sem clubismo, sem querer Ai, induzir vocês a sim, nada. E aí os bolcheviques uma hora crescem em prestígio, entendeu? sim, entendi. Tá bom? Vamos terminar essa aula? Acho que eu vou passar até o slide 11, eu acho que vai dar tempo. Muito que bem. Muito bonito. Guerra Civil acabou. Puta que pariu. A Rússia está em paz. Gente, todos saúdem, todos fiquem felizes. A Rússia está em paz. Desde 1914, a gente não tem um único ano em que não morram 28 trilhões de pessoas. E agora acabou. A gente está de boa. A gente pode reconstruir nosso país. Olha que maravilha! E reconstruir nosso país em uma nova ideologia que nunca tinha sido implementada na prática, tirando raríssimas exceções, tipo a Comuna de Paris. Mas vamos lá. Muito que bem. Tenta. Tenta reestruturar seu país. Boa sorte. Precisa de mão de obra. Vai conseguir aonde? Com tudo isso de morto? Um pouquinho complicado. Ah, então eu contrato. Com que dinheiro? Você gastou tudo na guerra. A tua economia está em frangalhos. Ah, então eu começo a produzir minhas fábricas. Com que matéria-prima? Que fábrica? As fábricas estão destruídas. Esse é o grande problema da pós-guerra. E essa é a situação em que o Lenin se viu. Tá bom? Tinha acabado de acabar duas grandes guerras. O país estava devastado. Assim, eu não tenho um palavrão forte o suficiente para descrever o quanto o dinheiro russo estava desvalorizado. Assim, eu não consigo expressar em palavras. Mas, tipo assim, não valia nada. A população, ela não estava miserável, ela estava. Eu não sei passar a ideia para vocês, mas entendo que era muito ruim mesmo. E aí o Lenin se dá conta, dei um estalo nele. Eu não vou conseguir colocar o meu país no caminho do comunismo se ele não tem nem o básico, se ele não tem o mínimo de estrutura. E aí o Lane faz uma coisa que eu particularmente acho bem pragmático da parte dele. Eu acho que, tipo assim, sei lá, é muita confiança no governo que quer seguir. Eu acho interessante. Que é a chamada NEP, Nova Política Econômica. Que não é NPE, porque o nome está em russo, só que eu não sei falar russo porque eu não sou maluco, tá bom? Gente, a nova política econômica do Lenin pegava alguns elementos do capitalismo e inseria novamente dentro da Rússia. Então, por exemplo, as fábricas que foram estatizadas, as grandes continuaram no Estado, mas as pequenas, as médias fábricas voltaram a ser da propriedade privada. Os camponeses, que antes tinham tido a sua colheita coletivizada, ou seja, o que um camponês produz vai para o Estado e o Estado redistribui conforme a sua vontade. Agora não. Agora o que o camponês produz fica para ele. Então o Lenin está reintroduzindo alguns elementos capitalistas para alavancar a economia devastada do Império Russo e depois seguir para o socialismo. É o que ele chamava de dar um passo para trás para depois avançarmos dois para frente. Tá bom? Essa é a nova política econômica. Então, a iniciativa privada foi permitida em pequenas empresas, acabou com o fisco de alimentos, surgiu um mercado interno que começou pouco a pouco a levantar a economia da Rússia. A economia dá um salto, ela dá certo, a NEP é relativamente um sucesso e o país começa a girar de novo. Ele sai daquela letargia eterna e volta a funcionar. E é no período da NEP, inclusive, que o Ocidente volta a ter laços com a Rússia. Por quê? Pô, eles são bolcheviques, mas tem um capitalismozinho ali, não deve ser tão ruim. Então a economia
começa a girar, começa a girar, começa a girar. Nesse período também, Bielorrússia e Ucrânia são anexadas novamente, né, pela Rússia, não é mais Império Russo, né? Lembrando que elas tinham saído do país depois do Brest-Litovsk, cadê? Ó, Ucrânia e Bielorrússia. Tinham saído, tinham sido, enfim. Aí eles conquistam novamente essas duas regiões. Depois de conquistar essas duas novas regiões, esqueçam o nome Rússia e comecem a chamá-la de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A URSS e o SSR, para quem quer ouvir uma música maravilhosa dos Beatles, em 1921 é fundada a União Soviética. E agora temos um novo país aí. Vamos lá. Alguma última dúvida, gente? Vou dar esse slide e vou acabar a aula. Eu tô surpreso, juro. Rendeu muito hoje, eu tô feliz. Feliz não mesmo. Não, tá tudo ótimo. Tá tudo suave? Quando é que Próximo. é a União Soviética, Edu? 1921, se eu não me engano. Obrigada. Imagina. Vamos confirmar também, porque eu sou terrível em datas. 22. Saco, errei por um ano. Desculpa, gente. 1922, tá? Olha, ano que vem vai ser o aniversário, hein? Olha, que verdade. legal, que legal. Vai cair na prova, hein? Provavelmente da Unicamp. A Unicamp gosta dessas coisas, efemérides, que ela chama. Amo efemérides. Lenin começou a governar o que ele... Lenin... Meu Deus, como é que eu falo isso? Ele concretizou o sonho dele. Sério. Sério mesmo. Ele sonha com isso desde muito tempo. Desde que ele era jovem. Não estou falando para tentar pegar um lado humano pro Lenin, para tentar relativizar o que ele fez. Não. Falando de pragmático aqui. Ele assumiu o poder de um país que agora era comunista. Isso é inédito, gente. Parcialmente inédito no mundo, tá bom? E agora, finalmente, o Lenin, enquanto líder da revolução, vai poder colocar suas ideias em prática. Olha que maravilhoso, que perfeito. Opa, derrame, morreu. Foi isso que aconteceu. Então, gente, provavelmente, inclusive, por causa de estresse por tudo que ele passou, tipo, durante a Guerra Civil, durante a Primeira Guerra Mundial, o Lenin teve uma série de derrames, deixou ele muito debilitado. Já no final da vida, ele trabalhava 1 hora por dia, mais ou menos assim, e em 1924 ele acaba morrendo. E a morte dele vai abalar a política soviética, Eduardo, pelo amor de Deus. Vai abalar muito a política soviética. Por quê? Porque o Lenin, gente, por mais que na prática ele fosse um ditador, ele pudesse fazer qualquer coisa, ele era muito bem visto por todo mundo dentro dos bolcheviques. Tipo, ninguém questionava que o Lenin era o líder. Por mais que ele tivesse poder para impor a sua vontade, ele nunca impunha. Por quê? Porque ele era meio que unanimidade. Todo mundo falava, tem que ser o Lenin. Nosso líder é o Lenin, é um puta político foda. Quando ele morre, a sucessão não é clara. Quem vai ocupar o lugar do Lenin? Não sabemos. E aí tinha alguns nomes na lista. Kamenev, Zinoviev, nomes que não importam para vocês. Só importam 2 aqui. Joseph Stalin e Leon Trotsky. Trotsky a gente já viu, né? Começou a vida política dentro do partido menchevique, depois foi para o bolchevique. Gênio, absoluto gênio político. Falam que o homem era muito carismático, um puta político foda, o povo gostava dele, ele se comunicava muito bem. Por outro lado, você tem o Stalin. E o Stalin, gente, até então, ele tinha um cargo importante, mas não era tão importante assim. O Stalin lutou durante a Guerra Civil na cidade de Tsaritsyn, que depois foi nomeada em seu nome, Stalingrado. Tá? Ele era um militar até que bem competente, muito fiel ao Lenin, e naquela época era secretário-geral do Partido Comunista, Partido Bolchevique, no caso. Aqui, você não tem apenas uma disputa entre Trotsky e entre Stalin, mas sim uma disputa de ideologias, de como a gente vai encaminhar a União Soviética daqui para frente. Por um lado, você tem a ideia do Trotsky, que é aquela ideia de revolução permanente, que é, temos que espalhar o comunismo para o mundo. Não podemos parar, não podemos deixar a nossa revolução restrita à União Soviética. Ela tem que avançar fronteiras para o mundo se libertar. Por outro lado, você tem a ideologia do Stalin, que era consolidar a União Soviética.
o Stalin falava, eu não sou contra a gente espalhar o comunismo. Desejo isso tanto quanto você. Mas o nosso país, apesar de ter melhorado, ainda está muito debilitado. Por anos de guerra. Por uma economia muito fraca. A gente tem que consolidar primeiro o nosso próprio país para depois espalhar o comunismo para o mundo. Tá bom? E aí vem a grande briga, a grande discussão sobre quem ia assumir a União Soviética. Bom, o Partido Bolchevique tinha um pouco de medo do Trotsky, tá bom? Porque ele realmente era muito carismático, o povo gostava muito dele, mas além disso, ele era meio... Qual que é a palavra? Meio rebelde, digamos assim. Ele era um dos únicos que tinha sido em algum momento da vida contra o Lenin, falando, olha, você tá errado, cara. Você tá errado, não faz isso, tá sendo burro. Esses negócios. Enquanto o Stalin, cada linha. Ó, viseira aqui, Lenin falou, sim, senhor Lenin. Obrigado, senhor Lenin. Entendeu? E olha que ironia, eles acreditavam que se o Trotsky assumisse o poder, por ele ser muito querido, tivesse a chance dele virar um ditador. E aí, com medo que o Trotsky virasse um ditador, é claro, eles não tinham como saber na época, eles acabam escolhendo o Stalin, tá bom? Além disso, gente, eles achavam o Trotsky muito aventureiro, essa ideia de revolução permanente. E, olha, vamos ser sinceros, a União Soviética tinha passado por maus bocados, por uma guerra civil, pela Primeira Guerra Mundial, por um período muito difícil de economia e tudo mais, e os russos não, os soviéticos só queriam paz. E essa revolução permanente do Trotsky, eles tinham medo que não ia trazer essa paz que eles tanto queriam. Então, no fim, eles acabaram escolhendo Stalin. E a gente sabe muito bem o resto de como é que foi o stalinismo, mas a gente vai ver isso na próxima aula, tá bom? Vou parar de gravar, tchau, gente, da gravação. Muito Tchau, pessoal. Até Um mais. beijo no coração de vocês.